Hoje falaremos sobre a Era Vargas. Todos só veem ele como o melhor presidente do país, até hoje. Mas nem tudo que ele fez era bom. Veremos a entrevista a seguir com a Tânia, a professora de História do CIEP 146. Vargas, principalmente com a implantação do Estado Novo, a liberdade de expressão foi retirada. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu acredito que todo brasileiro, toda pessoa tem direito à sua opinião. E eu não concordo que nenhum governo cale o povo. E o Vargas fez isso na década de 30, né? E depois os militares fizeram isso em 1960, e isso não foi bom. Hoje você pode pegar um jornal, pode pegar uma revista e denunciar o que o governo estiver fazendo de errado. E naquela época o povo não tinha esse direito. O que você acha da manipulação exercida por Vargas sobre a classe trabalhadora? Bom, naquela época o povo acreditava tanto em Vargas que ninguém percebia, ou a classe trabalhadora não percebia, o quanto aquilo não era positivo, porque você ser manipulado significa você ser controlado, a sua opinião não ser verdadeira. Então, ele e outros políticos quase sempre usam desse artifício, usam desse argumento de oferecer vantagens, né? E naquela época Vargas, ele criou a carteira de trabalho, ele regulamentou essa situação para o povo e o povo ficou muito grato a ele, mas era simplesmente a obrigação dele. Então, tudo que ele fez era a obrigação de Vargas fazer. E o povo ficou agradecido como se ele tivesse sido o pai, como se ele tivesse sido uma pessoa assim, muito grandiosa, né? Foi um ato importante, foi uma atitude histórica, mas dentro daquilo que ele deveria fazer, e os outros governos também. E atualmente, a gente não pode deixar de falar, muitos governos ainda fazem isso, quando oferecem ou fazem programas que agradam a população em troca de votos. Então Vargas, ele pecou por isso, porque ele fazia o que era o trabalho dele e, querendo ou não, ele cobrava isso na forma dos votos. Teremos mais uma entrevista com a professora de História, Maria Luísa Macedo, também do CIEP 146. O que você acha da atitude de Vargas em querer colocar na cabeça das crianças uma coisa que ele não era? Pois é, esse também foi um dos recursos que ele utilizou. Ele criou cartilhas que eram divulgadas nas escolas, em que nessa cartilha ele apresentava as coisas maravilhosas que ele dizia que fazia e se apresentava também como o tal do salvador da pátria, aquele que tinha surgido no cenário nacional para salvar o Brasil das mazelas que o mundo estava ameaçado, que naquele momento ele justificava como fosse um golpe comunista no Brasil. Inclusive, isso foi que justificou o golpe de Estado que ele deu quando ele implantou, em 1937, o Estado Novo, né? Foi uma justificativa que ele encontrou para poder entrar como um ditador. Ele inventou um plano chamado Plano Cohen, em que se dizia que havia toda uma intenção de se instaurar um regime comunista no país. De todos os pontos negativos de Getúlio Vargas, na sua opinião, qual foi o pior? Nós vimos muitos pontos negativos, mas eu acho que de todos eles aí, todos se resumem num só, que é a mentira. Ele mentiu para poder instaurar um regime comunista. Ele mentiu quando ele se colocou diante do povo brasileiro como salvador da pátria. Então, se um governo ele se constitui baseado na mentira, assim como qualquer relacionamento na vida de qualquer pessoa, e a gente está falando de um... Você acha que se Getúlio Vargas governasse o Brasil novamente, ele teria chances como em 1930? Gente, olha só, eu penso que a situação é outra. A história muitas vezes se repete, mas parece que ela se repete, mas como a sociedade evolui,
muitas vezes parece que é igual, mas não é. Existem coisas que vão diferenciar. Nós passamos hoje por um momento difícil. Quem acompanha o noticiário vê. A população está sofrida, tem a questão dos hospitais, o povo morrendo na fila, né, na frente de um hospital sem atendimento. E a corrupção que está instaurada no país, em todos os níveis, federal, estadual, municipal. O povo, ele está sofrido. O salário que ele ganha não acompanha o custo de vida, apesar de se falar, né, que o povo, ele conseguiu subir de nível, né? Ele está conseguindo, está com poder aquisitivo maior, está assim. Nós temos mais pessoas com televisão em casa, com geladeira em casa, as pessoas mais pobres conseguem ter um telefone celular. Muita gente está conseguindo coisas que anos atrás não se conseguia. Isso é um fato. Mas Getúlio Vargas, com aquela mentalidade daquela época, se chegasse hoje aqui, mesmo com todo esse quadro que eu falei para vocês, né, do povo sofrido por questões de a educação está ruim, a saúde está ruim, todo o governo está corrupto, mas ele chegar e entrar como um ditador dos mesmos moldes que ele entrou em 1937, talvez ele não conseguisse. Nós temos um cenário nacional que até que favorece alguém que chegue como salvador da pátria. Gente, quem é que vai conseguir salvar esse país? Em quem a gente vai votar? É sempre uma pergunta que está sempre na cabeça de todo mundo. Eu não tenho em quem votar. Toda hora alguém é indicado como um corrupto. Em quem eu vou confiar? Quer dizer, teria que ter alguém tentar chegar aqui com um discurso para implantar uma nova ditadura, mas com a sociedade, apesar de sofrida, com uma mentalidade já diferente, mais evoluída, eu não sei se conseguiria, não. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham uma boa tarde. Boa tarde.